Olá, eu sou a doutora Fernanda Herculano, neurologista, e aqui eu explico o que está acontecendo no seu cérebro. Se você tem mais de 40 anos e percebeu que o seu desejo mudou, e não estou falando apenas de desejo sexual, mas do desejo de começar, de se envolver, de se interessar com a mesma intensidade de antes, eu preciso que você fique comigo até o final, porque talvez isso não seja apenas uma questão hormonal. Talvez o seu cérebro esteja muito mais envolvido do que você imagina. Eu lembro de uma paciente que me disse algo muito específico. Doutora, eu não perdi o desejo, eu perdi o impulso. E essa diferença é enorme. Ela continuava amando o marido, continuava competente no trabalho e continuava resolvendo tudo na vida. Mas havia um silêncio interno, uma ausência de iniciativa, como se o botão do começar estivesse mais distante. Quase sempre, a primeira explicação que aparece é hormônio. E sim, o estrogênio, a progesterona têm um impacto importante no funcionamento cerebral. Mas o que quase ninguém explica é que o desejo e a motivação não são apenas fenômenos hormonais, são circuitos. E o principal circuito envolvido aqui é o sistema dopaminérgico. A dopamina não é simplesmente o neurotransmissor do prazer, como muitas vezes é resumida. Ela está ligada à antecipação, a motivação e a energia direcionada. É ela que ajuda você a iniciar. Depois dos 40, o cérebro feminino entra em uma fase de reorganização neurobiológica. As oscilações hormonais impactam diretamente regiões como o córtex pré-frontal, o sistema límbico e os núcleos de recompensa. E o que isso significa na prática? Significa que mesmo com uma vida aparentemente estável, o circuito da motivação pode se tornar menos responsivo. E isso não é falta de amor, não é falta de caráter, não é falta de esforço, é neurobiologia. O que acontece muitas vezes é que quando essa redução dopaminérgica é sutil, a mulher começa a compensar. Ela trabalha mais, organiza mais, controla mais, resolve mais. Só que o custo interno aumenta, porque o cérebro começa a funcionar num modo mais de obrigação do que de engajamento. E surge uma sensação difícil de descrever. Você faz tudo, mas não sente tudo. A partir daí aparecem pensamentos silenciosos. Será que eu mudei? Será que isso é envelhecer? Será que isso é normal? E essa é a parte mais delicada, porque quando a narrativa vira "é normal", a investigação para. Não estou dizendo que toda mudança de libido seja doença, mas reduzir tudo a hormônio é simplificar demais um sistema complexo. O circuito da motivação envolve dopamina, conectividade pré-frontal, regulação do estresse, qualidade do sono, nível de inflamação e, principalmente, padrão de sobrecarga crônica. Anos de responsabilidade contínua, multitarefa constante e ausência de pausa real alteram a forma como o cérebro responde ao estímulo. Muitas mulheres chegam aos 40 anos neurobiologicamente exaustas, não deprimidas, não necessariamente doentes, mas drenadas. E um cérebro drenado economiza energia. Ele reduz iniciativa, reduz a busca por novidade e reduz a intensidade emocional. Não como punição, mas como adaptação. Aqui existe uma revelação importante. Libido não é apenas desejo sexual, é vitalidade direcionada. Quando a libido muda, muitas vezes o que mudou foi o circuito da energia motivacional. E isso pode e deve ser investigado com critério. Avaliar sono, padrão de estresse, funcionamento cognitivo, regulação emocional e contexto hormonal de forma integrada é fundamental, porque o cérebro não funciona isolado, ele responde a um padrão. E padrão pode ser reorganizado. Em alguns casos, ajustes comportamentais já fazem diferença. Em outros, é necessária uma abordagem mais estruturada. Em contextos específicos de desregulação clara de circuito, a neuromodulação pode ser considerada como uma ferramenta terapêutica, não como uma promessa milagrosa, mas como uma estratégia baseada em fisiologia. O mais importante é você entender algo. Você não perdeu quem você é. Talvez o seu cérebro esteja pedindo um ajuste. E ajuste não é fraqueza, é maturidade neurobiológica. Se esse tema tocou você, talvez não seja apenas sobre libido, talvez seja sobre energia, motivação e presença. E isso merece um olhar cuidadoso. Se esse vídeo fez sentido, compartilhe com alguém que já comentou: "Eu não sou mais a mesma", porque talvez ela não esteja diferente. Talvez o circuito é que esteja.